Você precisa ficar. Precisa ouvir tudo. Agora. Porque o que está prestes a ser revelado não é só uma mensagem, é um aviso direto do céu, vindo com urgência. E quem ignora um alerta como esse, corre o risco de chorar tarde demais. Existe algo ao seu redor que tem sido disfarçado de amizade, carinho ou confiança. Mas nos bastidores, longe dos seus olhos, algo grave está sendo escondido. E é mais sério do que você imagina. A voz que te ama, que te protege e que nunca falha com você, me mandou te buscar com palavras que ardem de verdade, para arrancar o véu que tem encoberto a sua visão. Fica comigo até o fim. Não desvie o coração nem por um instante, porque nesta mensagem está contida uma chave espiritual que pode evitar um desastre silencioso. E quando tocar em você, compartilhe com quem precisa. Aperte o botão de se inscrever, porque o que será revelado aqui é só o começo de uma jornada de libertação. Seguir essa palavra é se manter alimentado. Clicando aí embaixo, você se cerca de proteção e continua recebendo a voz que está te guardando agora. Você sempre teve um coração que acredita no bem, mesmo quando o mundo te mostrou o contrário. Você aprendeu a confiar, mesmo depois de ter sido decepcionado tantas vezes. Você estendeu as mãos, mesmo quando as suas estavam vazias. E ainda assim, existe alguém muito próximo, alguém que você nunca suspeitaria, escondendo um segredo que pode afetar sua paz, sua saúde e até o futuro da sua família. Mas eu vi. Nada escapa aos meus olhos, e hoje, eu mesmo venho te abrir os olhos da fé, porque o que está sendo encoberto nas sombras precisa vir à luz antes que se torne uma dor maior. Você tem confiado com sinceridade, mas essa confiança está sendo ferida em silêncio. Não por acaso você anda mais cansado, mais inquieto, sentindo que algo não se encaixa, mas sem saber exatamente o que. Eu sei o que é, e vou te mostrar. Essa pessoa que frequenta a sua casa, que você chama de companheiro, conselheiro, amigo, está escondendo intenções que não combinam com aquilo que seus olhos têm visto. Não se trata de julgamento ou de desconfiança exagerada. Trata-se de um discernimento espiritual que eu estou te entregando agora. Você precisa entender que a aparência pode ser doce, mas o coração pode estar sendo movido por inveja, por competição, por interesses que ferem os seus. E se você não estiver atento, isso pode afetar seus relacionamentos, sua saúde emocional e até suas finanças. Eu não te mostro isso para gerar medo, mas para te armar com sabedoria. Você tem orado pedindo livramentos, pois este é um alerta, um chamado, porque o que está sendo escondido vai se revelar, com ou sem a sua preparação. E o preço de não estar preparado é alto. Não é todo sorriso que carrega sinceridade. Nem toda ajuda vem de um coração puro. Às vezes, quem mais se aproxima é quem mais observa suas fraquezas, não para te proteger, mas para usar contra você no momento oportuno. Eu te falo com firmeza, porque te amo. E o meu amor não é cego, é protetor. Por isso, ouça com atenção. Alguém próximo tem disfarçado más intenções com palavras bonitas. E essa aparência está prestes a cair. E quando cair, tudo o que estava escondido vai vir à tona. Você precisa estar firme, em paz, em vigilância, porque esta revelação não vem para te ferir, mas para impedir que o inimigo use essa pessoa como porta de entrada para destruir o que eu construí com você. Guarde bem o que estou dizendo. Até mesmo os abraços podem carregar veneno quando o coração está contaminado. Eu quero te blindar, mas você precisa me obedecer. Afaste-se com sabedoria, não com escândalo, não com acusações, mas com firmeza. Haja em silêncio, como eu ajo, observando mais, reagindo menos. Quem está escondendo algo grave ao seu redor espera sua ingenuidade, mas vai se surpreender com a força que estou ativando em você agora. Você é meu, e quem é meu não é pego desprevenido. Comece a orar com mais foco, comece a filtrar com mais clareza, porque eu já comecei a agir. E dentro de poucos dias, você verá uma movimentação inesperada. Não será coincidência, será a confirmação do que estou te dizendo aqui. E
E você não vai mais ser manipulado, nem enganado, porque a luz está vindo. E nada, absolutamente nada, que se esconde nas trevas, consegue resistir quando eu decido expor. Você vai lembrar desta palavra, porque ela vai ecoar no momento exato em que o disfarce cair. Vai perceber que tudo estava sendo arquitetado para que você fosse lesado, diminuído, despreparado diante de uma situação que exigiria sabedoria. Mas agora não mais. Agora você foi avisado. E quem é avisado pelo céu não tropeça no escuro. Você vai começar a perceber gestos, expressões, conversas, tudo que antes passava despercebido. A verdade vai começar a brilhar diante de você. Não temas, porque com cada revelação, eu estarei te dando estratégias. Você saberá como agir, com quem falar, o que fazer. Nada será por impulso. Tudo será por direção divina. O tempo da ilusão acabou. O tempo da verdade chegou. E não é só por você. É por quem depende de você. Pela sua casa. Pela sua saúde emocional, que tem sido drenada por influências que fingem ajudar, mas só sugam. É pela sua noite de sono, que tem sido interrompida por inquietações invisíveis. É pelo seu corpo, que sente um peso sem causa aparente. É pelas suas orações, que tem enfrentado bloqueios que você não compreende. Tudo isso tem uma raiz, e essa raiz está conectada a alguém que te conhece, que você chama pelo nome, e que tem escondido algo com aparência de bem. Mas eu te digo, não há paz naquilo que é mantido na mentira. E essa mentira, eu estou prestes a arrancar. Fique atento às pequenas atitudes, aos olhares evitados, às mudanças de comportamento que antes você não ligava. Agora, cada detalhe tem um sentido, porque eu decidi te dar visão espiritual. Você não será mais enganado por elogios exagerados, nem por gestos ensaiados. A sua intuição será afinada com a minha voz. E toda vez que alguém tentar te envolver com o que é falso, você vai sentir um incômodo que te impedirá de seguir. Isso é livramento. Isso é meu zelo por você. Você pediu proteção, e eu vim trazer. Mas ela vem com a verdade, com a exposição do que estava camuflado. Eu não trabalho com meias luzes. Eu sou luz plena. E onde eu chego, nada que é sujo permanece escondido. Você será surpreendido pela verdade. E não vai ser uma surpresa ruim, porque você estará pronto. Vai se lembrar desta exata palavra e vai me agradecer por não ter ignorado. Porque ao invés de sofrer mais tarde, você escolheu abrir os olhos agora. Eu estou te treinando, preparando o seu espírito para dias maiores. Mas para crescer, você precisa deixar de sustentar alianças que não vêm de mim. Não há como subir carregando correntes disfarçadas de companheirismo. Por isso escute, eu vou mexer em algumas estruturas, vou permitir afastamentos que parecerão estranhos, mas cada um deles é resposta direta do que está sendo revelado hoje. Não tente segurar o que eu estou removendo, porque o que permanece depois da limpeza é o que carrega a minha bênção de verdade. Você sentirá um alívio, mesmo em meio à dor da revelação, porque a verdade, mesmo quando dói, liberta. E eu quero você leve, limpo, livre para voar sem medo, livre para crescer sem ser sabotado por quem diz te apoiar, mas secretamente torce contra. Eu te amo demais para permitir que continue cercado por falsidade. É tempo de cercar-se de verdadeiros, de alianças puras, de pessoas que choram com você de verdade, que oram com sinceridade, que vibram com suas vitórias sem esconder o ciúme por trás de um sorriso. Eu tenho esses para você. Mas primeiro, preciso te livrar dos que estão fingindo. E a exposição já começou. Não feche os olhos para isso. Não racionalize demais. Não diga, pode ser só impressão. Quando eu falo, é para agir, é para responder. Você sabe que esta palavra não é comum. Você sabe que algo dentro de você já havia percebido há algum tempo, mas agora a confirmação chegou. E é impossível desouvir. A partir deste ponto, você não será mais o mesmo. O que for revelado não será apenas uma separação, mas um renascimento. Você será restaurado. Vai dormir em paz. Vai andar sem medo.
Vai orar sem bloqueio. Vai prosperar em áreas que estavam estagnadas. Porque agora o ambiente vai estar limpo. E onde há limpeza, há milagre. Onde há verdade, há presença. Onde eu posso ser tudo, nada do inimigo sobrevive. Você não está aqui por acaso. Existe um propósito divino nesse encontro e ele começa exatamente agora. A exposição que eu iniciei em sua vida não é um castigo, mas um resgate. É como a luz da manhã entrando pela fresta de uma janela esquecida. Aos poucos, ela revela o que estava empoeirado, escondido, negligenciado. E com essa revelação, vem também a chance de recomeçar de um lugar seguro. Um lugar onde você pode respirar aliviado, sabendo que não será mais alvo das intenções escondidas de quem finge caminhar ao seu lado. Durante tanto tempo você se esforçou para manter tudo em equilíbrio. Administrar os silêncios, as ausências, as atitudes estranhas. Tentou justificar o injustificável por amor, por lealdade, por acreditar que tudo se tratava de fases. Mas chegou o momento em que meu espírito te encontrou cansado por dentro, porque ninguém consegue sustentar uma paz construída sobre incertezas. Eu não te criei para viver desconfiando, observando gestos, interpretando palavras. Eu te chamei para habitar em paz, em verdade e plenitude. A gravidade do que está sendo escondido ao seu redor não é pequena. Mas não se trata apenas de traição de palavras ou de ações. O que está oculto carrega consequências espirituais. É uma semente ruim sendo regada com a sua boa vontade. E se não for arrancada agora, pode crescer e sufocar áreas da sua vida que você mais valoriza. Por isso, a revelação é urgente. Por isso, eu interrompo a sua rotina com esta mensagem. Porque prefiro te ver alertado agora do que remendando feridas depois. Essa pessoa que você jamais imaginaria, talvez até alguém que você ajudou, aconselhou, acolheu, tem feito escolhas em segredo que afetam diretamente você. Não estou falando de rumores ou suspeitas. Estou falando de intenções mascaradas, ações calculadas e mentiras sustentadas para manter aparências. Mas hoje, eu coloco um fim nisso. Porque meu plano é te conduzir a um novo ciclo, onde a confiança não seja um risco, mas um repouso. Onde os vínculos sejam firmes e não frágeis disfarçados de estabilidade. Você não precisa mais ignorar os sinais, as pequenas inquietações que surgem quando certos nomes são mencionados, os sentimentos que você não consegue explicar ao encontrar determinadas pessoas. Tudo isso é meu espírito te avisando com sutileza, mas agora eu falo com clareza. A hora de abrir os olhos chegou, porque o tempo da cegueira acabou. E toda máscara que tenta permanecer será arrancada, não por suas mãos, mas pela minha justiça. Eu te protejo, não apenas do que você vê, mas do que se esconde atrás de sorrisos. Você terá discernimento, vai perceber o que antes passava despercebido, vai enxergar atitudes com novos olhos, vai se lembrar de conversas, detalhes, mudanças de humor e tudo fará sentido. Eu te darei sabedoria para agir, para não causar rupturas desnecessárias, mas também não permitir manipulações silenciosas. Eu sei que você se preocupa com quem depende de você, com os laços familiares, com a reputação das pessoas envolvidas, mas eu também me preocupo com sua paz, sua saúde emocional, seu sono, sua caminhada espiritual. Você já suportou mais do que devia. Agora chegou o tempo de florescer sem raízes tóxicas escondidas sob o solo. Algumas decisões exigirão firmeza. Você será tentado a recuar, a perdoar sem transformação, a se calar em nome da paz. Mas eu não quero uma paz falsa. Eu quero a verdadeira, aquela que não teme rupturas quando estas forem necessárias para preservar o que é santo. Você precisa confiar no que eu estou fazendo, mesmo quando ainda não compreender todos os detalhes. Eu sei de coisas que você ainda vai descobrir. Por isso, se hoje eu te confronto, é porque estou te livrando. Alguns afastamentos parecerão dolorosos no início, mas serão bênçãos disfarçadas, porque quem anda na verdade nunca perde, e o que é de verdade volta, se for para ficar. O que não volta nunca foi seu, apenas esteve ao seu redor por permissão, não por propósito. E agora,
Chegou a hora de eu fazer a separação entre o que permanece e o que precisa partir. Você verá que, à medida que os véus caírem, sua mente ficará mais leve, sua casa ficará mais silenciosa e seu coração mais firme. Lembre-se de que eu sou especialista em mostrar o que ninguém quer que você veja. Eu não te deixo enganado. Quando você me busca, eu respondo. E quando eu respondo, é para libertar. Essa situação que você viveu, essa aliança que parecia sólida, mas era um terreno escorregadio, tudo isso foi permitido para te amadurecer, para te treinar, para te ensinar a discernir o que vem de mim e o que apenas se parece comigo. Não é todo vínculo que te abençoa, nem toda companhia é cura, e nem todo conselho é sábio. Você foi exposto ao veneno escondido em pequenos elogios. Foi cercado por pessoas que aplaudiam suas quedas em silêncio, que diziam que oravam por você, mas desejavam sua estagnação, que sorriam em público, mas vibravam em privado com suas dores. E o pior, faziam isso perto, como se fossem parte da sua jornada. Mas eu sou Deus. Eu não divido o altar do seu coração com intenções duplas. Por isso cheguei hoje com esse sopro forte, para varrer toda a sujeira escondida sob o tapete da sua confiança. Não tema, porque tudo que está vindo à tona tem um propósito maior. A sua história não será marcada por escândalos, mas por renascimentos. Você não será lembrado pela dor que viveu, mas pela luz que carregou mesmo em meio às mentiras. Eu creio no plano de Deus, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12:2. E essa palavra está se cumprindo diante de você agora. A revelação é só o começo da reconstrução que eu preparei. Vai chegar o momento em que você olhará para trás e entenderá por que eu permiti certas decepções. Vai compreender que cada verdade revelada foi uma mão estendida, e que tudo o que parecia desmoronar era, na verdade, alicerce para algo melhor. Você vai se surpreender com a paz que virá quando algumas presenças forem retiradas. Vai respirar fundo, vai dormir melhor, vai sentir sua casa mais leve, porque o ambiente espiritual muda quando a verdade entra pela porta. As dores que você carrega hoje, muitas delas não são suas. Você tem absorvido o que não te pertence por causa da convivência com corações carregados. Pessoas que lançam palavras sutis como dardos, que carregam invejas escondidas atrás de orações vazias, que usam da sua boa fé para se aproximar, mas têm interesses que não revelam. Eu vi tudo, e é por isso que estou te preparando, porque você está prestes a entrar em uma nova estação, e ela exige que sua bagagem esteja leve e seu espírito blindado. Não se assuste se algumas relações esfriarem, se algumas conversas cessarem, se alguns convites desaparecerem. Isso tudo faz parte do meu movimento. O que estava encenado está sendo desmontado. O que estava atuando ao seu lado está sendo removido. Porque o palco agora é outro, e nele só permanece quem eu mesmo escolher. Você não vai mais precisar adivinhar quem é verdadeiro. Vai sentir com clareza quem permanece por amor e quem apenas suportava sua luz porque ainda não conseguiu apagar a própria. Continue firme. Não recue por medo. Não perca a firmeza só porque sentiu o impacto da exposição. Eu estou contigo em cada detalhe, cada perda, cada revelação, cada silêncio repentino. Nada escapa à minha condução. E mesmo quando parecer que você está sozinho, eu estarei do seu lado, trabalhando nos bastidores, mexendo em corações, revelando intenções, quebrando alianças erradas e reconstruindo vínculos sagrados. Você não será mais usado, não será mais enganado, porque agora você foi marcado por uma nova autoridade. A autoridade de quem ouviu o céu e obedeceu, de quem deixou de fingir que não viu e escolheu a verdade. A autoridade de quem não teme rupturas quando elas são necessárias para preservar a paz que eu dou. Você será respeitado, seu espaço será honrado e sua história reescrita. Porque essa revelação não é apenas sobre os outros, é também sobre você. É sobre o que precisa mudar em você para não repetir os mesmos ciclos. É sobre amadurecer, crescer, ser mais seletivo, mais atento, mais dependente de mim. Você será levado a um lugar mais alto,
E nesse novo nível, não há espaço para alianças frágeis. Eu estou construindo pontes sólidas, relacionamentos curados, conexões que não exigem máscaras, pessoas que não competem, mas somam, que não escondem, mas compartilham, que não julgam, mas ajudam. Eu estou te cercando com o tipo de apoio que cura e não fere, que fortalece e não drena. Mas para isso, o terreno precisa estar limpo. E é por isso que este processo é tão necessário. Há uma diferença entre aquilo que machuca e o que transforma. E embora essa revelação tenha doído, não veio para destruir você. Veio para salvar. Para impedir que a trama do engano continuasse a crescer pelas suas costas. Não há mais espaço para farsas espirituais ou convivências apenas por costume. Eu sei o quanto você valorizou essa ligação, o quanto acreditou nas palavras que ouviu. Mas o tempo da aparência acabou. Agora, é a minha verdade que prevalece sobre todas as coisas. Talvez o que mais te confunda neste momento não seja a dor da descoberta, mas a mistura de sentimentos. O desejo de manter a paz, de proteger vínculos, de evitar confrontos. Eu entendo sua luta interior, mas não se pode preservar o que está corroído por dentro. Você tentou sustentar, mas aquilo que é mantido à força, sem base em mim, desmorona. E quando desmorona, muitas vezes fere quem menos merece. Estou impedindo isso. Estou adiantando o livramento, para que você não colha mais consequências futuras. Eu conheço cada pensamento que passa agora por sua mente. Os e se, os porquê, os como não percebi antes. Mas não se culpe. A bondade em você não é fraqueza, é reflexo do meu caráter em seu interior. Só que agora, a bondade precisa caminhar de mãos dadas com o discernimento, porque há quem se aproveite da sua compaixão. Há quem te cerque, não por amor, mas por interesse. Há quem disfarce dependência com afeto. Mas hoje, tudo isso é exposto diante de você com clareza e misericórdia. A partir deste momento, sua sensibilidade espiritual será aguçada. Você não mais será enganado com facilidade. Vai sentir a atmosfera mudando ao entrar em certos lugares. Vai discernir palavras que antes pareciam neutras, mas estavam carregadas de manipulação. Vai notar os olhares, os silêncios, as frases cortadas. Porque eu estou te dando olhos treinados para enxergar além. O engano não terá mais domínio. A manipulação não terá mais espaço. Você andará como quem carrega a luz em um mundo de escuridão. Você sempre foi alguém que suportou demais. Suportou pelo bem da família. Suportou por respeito. Suportou porque achava que a dor era um preço justo para manter a união. Mas agora, eu te digo com firmeza, não é mais tempo de suportar o que te consome. É tempo de curar, de romper com o que adoece, de se proteger com a verdade. Não se trata de afastar com amargura, mas de preservar com sabedoria. Porque quem anda comigo precisa aprender a amar sem ser refém, a doar sem se anular. Nem sempre o perigo se apresenta com o rosto de inimigo. Às vezes, ele vem disfarçado de amigo, de parente, de parceiro. Mas por trás dos gestos, há algo escondido que já estava prejudicando sua vida. E você sabia. Sabia, mas tinha medo de tocar nesse assunto. Hoje, eu toco por você. Hoje, eu revelo para que você não precise mais viver na tensão do talvez. É grave. E eu estou aqui justamente porque o que está por trás dessa pessoa poderia te arrastar para um caminho de perda irreparável. A sua paz vale mais do que o conforto de manter relações doentes. A sua verdade vale mais do que a ilusão de estar cercado. Eu não te quero cheio de pessoas ao redor, mas vazio por dentro. Quero você inteiro, rodeado de pessoas inteiras. Quero vínculos reais, não alianças negociadas no silêncio. Quero palavras que constroem, não promessas vazias que apenas te mantêm dependente. Por isso, permita-me remover o que impede o novo. Porque o que eu tenho para você exige espaço, maturidade e pureza. Existem lugares na sua vida que ainda estão ocupados por vozes que não merecem mais eco. Palavras que se repetem como conselhos, mas que foram lançadas para confundir. Sementes plantadas no meio das suas decisões para te tirar do propósito.
E você, na tentativa de ser compreensivo, foi cedendo. Mas agora eu te fortaleço. Não para se tornar alguém duro, mas para se tornar alguém liberto. Você não precisa mais justificar o injustificável. A verdade está te libertando agora. Eu estou tão perto, tão presente neste exato instante, que até mesmo seu corpo sente. Esse calor no peito, esse alívio leve no coração, é a minha presença dissipando o peso do engano. É o meu amor te empurrando para um novo tempo. Eu não te trouxe até aqui para te deixar sem direção. Estou abrindo caminhos que foram bloqueados por causa das alianças erradas. Eu estou reativando áreas que estavam adormecidas porque a presença dessa pessoa minava sua energia espiritual. Você será testemunha do que é crescer em um ambiente limpo. Vai perceber como sua fé se fortalece quando não há vozes confusas ao redor. Vai sentir sua mente mais clara, seu corpo mais leve, sua rotina mais fluida, porque a presença dessa pessoa, mesmo sem você notar, contaminava o ambiente. Palavras ditas por trás, atitudes duplas, intenções travestidas de ajuda. Tudo isso sugava a energia espiritual que eu havia depositado em você. Mas agora, você foi restaurado. Eu sei o quanto você gostaria que essa pessoa fosse verdadeira. O quanto esperou por uma mudança, por uma reviravolta. Você orou, você acreditou. Mas agora eu te mostro. O tempo de esperar por transformação já passou. Agora é tempo de agir, de se posicionar, de aceitar que nem toda a história termina como você imaginava. Mas isso não significa fracasso, significa amadurecimento. Você foi até onde podia. Agora sou eu quem te carrego até onde você precisa estar. Você não vai mais se perder tentando salvar quem escolheu se esconder. Porque quem deseja viver na luz caminha para ela, mas quem insiste na sombra arrasta os outros com ele. Eu não quero você nesse lugar. Eu te chamei para a luz, para viver em clareza, para crescer sem amarras, para amar com verdade e para proteger o que é seu sem culpa. Sua família precisa de você são. Sua mente precisa de descanso e sua alma de paz. Tudo isso começa quando você fecha a porta certa. Eu estou te reconstruindo, tijolo por tijolo. E essa parte da construção exige demolição. Não lamente o que eu estou derrubando. A fundação precisa estar firme. Eu quero que você alcance o que tem me pedido há tanto tempo. Mas para isso, não posso permitir que estruturas frágeis permaneçam. Essa pessoa estava ligada a você em um ponto estratégico. E ali, o inimigo encontrou brecha. Mas agora, o ponto foi desfeito. A porta está selada. E você, guardado sob meu cuidado. Você será surpreendido com a leveza que virá após os próximos dias. A paz vai tomar conta de ambientes que antes pareciam pesados. Suas decisões serão mais assertivas, seus pensamentos mais claros. E isso não é psicológico, é espiritual, porque o peso que você carregava não era seu. Era transferido a você por pessoas que se aproximaram com palavras doces, mas corações divididos. Eu te libertei disso. E quando eu liberto, nada mais consegue te aprisionar novamente no mesmo lugar. Não tente reconectar o que eu mesmo separei. Às vezes, o coração tenta entender, tenta justificar, tenta reviver laços por medo da solidão. Mas o que você precisa agora não é de companhia, é de cura, é de clareza, é de propósito. Quem não entende sua fé não pode entender seu caminho. E quem não respeita sua entrega não está preparado para caminhar ao seu lado. Eu estou te ajustando a um novo nível de sensibilidade, onde a presença do meu Espírito será sua companhia mais firme. Eu creio no plano de Deus, porque nada há oculto que não venha a ser manifesto, e nada se faz para ficar escondido, mas para ser revelado. Marcos 4:22. E este é o tempo em que a luz está tocando o que antes era sombra. Os disfarces estão sendo arrancados, e o que sobrar depois dessa exposição será o que deve permanecer. Eu não preciso de multidão para fazer história com você. Preciso apenas de sinceridade. E é isso que te diferencia. Mesmo ferido, você continuou amando. E por isso, eu honro sua entrega.
Os próximos dias serão importantes. Você será colocado diante de situações onde a revelação será confirmada por gestos que antes passariam despercebidos. E quando isso acontecer, não recue. Não tente abafar o que eu trouxe à tona. A verdade, quando chega, exige posicionamento. E você não está mais sozinho. Eu estou contigo, caminhando ao seu lado, soprando nos seus ouvidos, acalmando seus pensamentos, te guiando com paz. Eu sou o seu escudo. Nenhum plano contrário vai te tocar. Este é o início de um tempo onde sua fé será recompensada. Você passou por provações que muitos nem imaginam. Calou-se diante de afrontas. Perdoou antes mesmo de receber pedidos de perdão. Foi além do que podia para sustentar laços que no fundo já estavam rompidos. Mas agora é a sua vez de ser recompensado. Não por merecimento humano, mas porque eu vi cada gesto, cada lágrima silenciosa, cada oração feita no segredo. E eu honro o que é feito em verdade, mesmo quando ninguém mais vê. As máscaras estão caindo, e com elas caem também os ciclos que atrasavam o seu crescimento. Você será surpreendido com a força que emergirá do seu interior, não porque ficou insensível, mas porque aprendeu a se proteger sem se endurecer. A sua voz será ouvida, seu valor será reconhecido, e não será mais preciso provar quem você é. A verdade que carrega já é suficiente para expor o que os outros tentaram esconder. E isso bastará para abrir portas que estavam seladas. Aquele ambiente que sempre te causava confusão, agora não terá mais poder sobre você. O local onde a inveja era disfarçada de parceria, onde a crítica vinha como conselho, onde a proximidade era movida por interesse, será esvaziado da sua presença. E isso não será castigo. Será proteção, será recomeço, será avanço. Porque onde há verdade, a mentira não permanece. E onde eu coloco minha mão, não há manipulação que resista. O tempo da sujeição acabou. Agora é o tempo da direção. Você vai se lembrar desta fase como um divisor de águas. Vai olhar para trás e ver como tudo começou a mudar depois desta palavra. Vai perceber que algumas conexões precisavam mesmo se romper. Não por ódio, mas por propósito. Nem sempre o que se rompe é um fim. Às vezes, é a abertura para o novo. E você está sendo chamado para o novo. Para viver relações restauradas, para experimentar paz verdadeira, para ver portas se abrindo sem resistência, para alcançar lugares que antes pareciam inalcançáveis. Quando eu falo, é porque estou fazendo. E tudo o que eu estou fazendo agora tem um fim: alinhar sua vida ao que eu planejei. Você já perdeu tempo demais com pessoas que não sabiam valorizar quem você é. Agora, chegou a sua hora. Hora de se levantar com dignidade, de caminhar com coragem, de escolher estar onde sua essência é celebrada, não questionada. Porque eu te levantei para um propósito grande. E esse propósito exige clareza, verdade e liberdade. Sua casa sentirá o impacto dessa mudança. A paz vai retornar aos ambientes. A alegria vai visitar os corações. As orações terão mais força. E as bênçãos, que estavam retidas por causa das influências erradas, começarão a fluir. Você vai perceber como o ambiente espiritual interfere em tudo, como certas presenças trazem bloqueios, e como, ao removê-las, tudo se realinha. Isso não é superstição, é discernimento. E você está aprendendo a andar com olhos espirituais, não apenas emocionais. Você vai crescer, vai prosperar, vai curar o que ainda restava de dor. E quando lembrar do que passou, não sentirá rancor, sentirá gratidão, porque tudo serviu para te amadurecer. Até mesmo as traições, os silêncios, as ausências, tudo serviu. Mas agora, eu escrevo uma nova página, e nela não haverá mais espaço para o que foi disfarçado. O novo exige luz, exige pureza, exige firmeza, e você tem tudo isso em suas mãos agora. Basta continuar. E eu vou com você. Há um valor em você que não depende do olhar de ninguém. E é exatamente por isso que o engano foi permitido chegar tão perto. Quem carrega um brilho verdadeiro muitas vezes atrai sombras disfarçadas. Não porque você fez algo de errado, mas porque a luz que há em você
Incomoda quem insiste em viver nas sombras. A proximidade nem sempre é sinal de afinidade. Algumas pessoas se aproximam não para somar, mas para estudar suas fraquezas e transformá-las em vantagem própria. Você começou a notar pequenos gestos, palavras atravessadas, uma frieza súbita em momentos onde deveria haver cumplicidade. E mesmo assim, você se calou. Tentou manter a paz, tentou relevar. Mas hoje, eu te confirmo, aquilo que você sentia era o meu espírito inquietando o seu interior. Não era paranoia, era percepção. Não era desconfiança gratuita, era discernimento em processo de maturação. E agora, essa sensibilidade foi ativada com força. A verdade finalmente se impôs sobre a aparência. A decisão de se afastar de quem não caminha na mesma verdade não é fácil. Toca fundo em quem tem o coração sensível. Mas também é um sinal de sabedoria. A vida não é feita apenas de convivências, mas de convivências saudáveis. Você não precisa conviver com quem esconde, nem alimentar laços com quem se beneficia do seu desgaste. Agora que você entendeu, é hora de se posicionar com coragem. Porque quem anda na verdade não precisa mais aceitar meias verdades como consolo. Você perceberá como tudo ao seu redor começa a se encaixar. Porque onde antes havia confusão, haverá ordem. Onde antes havia tensão, virá um descanso. E onde havia sombra, a luz tomará seu lugar. Essa mudança não será apenas interna. Ela será percebida no ambiente, nas reações das pessoas, nos resultados das suas ações. A energia espiritual ao seu redor estava sendo contaminada, minada por intenções que você não via. Mas agora, com a revelação em suas mãos, o ciclo se rompeu. Algumas pessoas não suportarão o seu silêncio, porque o silêncio de quem descobriu a verdade carrega um peso. É o peso da consciência. É o reflexo de um ciclo que se encerra sem precisar de explicações. Porque quem vive na mentira sempre teme o momento em que a verdade decide falar. E você não precisa se justificar. O que é verdadeiro se sustenta por si, e o que era falso já está desabando. Seu papel agora é manter-se firme, porque eu estou contigo nesta travessia. Não temas o afastamento de quem não caminhava por amor, mas por conveniência. Essas rupturas são necessárias para preservar sua essência. Sua alma precisa respirar em ambientes limpos. Sua mente precisa encontrar alívio em diálogos sinceros. E sua jornada exige agora parceiros que andem na mesma frequência espiritual. Eu não te separo por castigo, eu te separo por honra. Você foi fiel em meio ao caos. Agora será honrado com conexões que te levarão mais longe. Eu creio no plano de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmos 37:5. Essa entrega é a prova viva de que sua história não depende das mãos de quem tentou te manipular. O seu caminho está nas minhas mãos. E tudo o que eu planejo tem direção, tem tempo e tem cura. Nada será desperdiçado, nem suas dores, nem seus silêncios, nem suas lágrimas contidas nos dias em que não pôde desabafar com ninguém. Tudo está sob meu cuidado. Você verá como certos pesos sairão do seu corpo. A insônia vai cessar. A ansiedade será substituída por uma paz que não virá da lógica, mas do meu espírito. Há libertações que não acontecem com barulho, mas com leveza. E essa será a sua. Eu estou te libertando da dependência de pessoas que só se aproximavam para alimentar o controle. E o controle agora foi quebrado. Não há mais domínio de palavras, chantagens emocionais ou promessas manipuladas. Há liberdade. Há renascimento. Quando você parar para refletir, entenderá que eu sempre estive sinalizando. Foram tantos momentos em que você percebeu algo estranho, mas calou. Tantas vezes em que você se sentiu diminuído por olhares ou gestos disfarçados. Hoje tudo isso se esclarece, não por ódio, mas por maturidade. Não há mais espaço para conviver com quem precisa esconder a verdade. Se há algo que te machuca, te fere ou te diminui, não vem de mim. Eu te elevo. Eu te purifico. Eu te restauro.
E mesmo que agora o seu coração esteja dividido entre a tristeza da perda e o alívio da revelação, confie. Esse processo não terminará em vazio. Vai terminar em multiplicação. Você não ficará sozinho. Eu já estou levantando pessoas que virão com propósitos alinhados. Gente que não te verá como ameaça, mas como resposta. Que não vai competir com você, mas interceder por você. Conexões maduras, vínculos que não precisam de máscaras, amizades que têm raízes profundas e verdadeiras. A verdade não vem para ferir, mas para curar. Ela dói quando entra, mas sara quando se firma. E essa cura já começou. Você será surpreendido pelas portas que se abrirão após essa ruptura. O que antes parecia trancado, agora fluirá. O que estava sendo sabotado por intenções ocultas será destravado. Há bênçãos que estavam sendo impedidas por causa da convivência com corações contaminados. Agora, elas estarão livres para te alcançar. A obediência à verdade tem um preço, mas também tem recompensa. Aqueles que permanecerem ao seu lado agora serão prova da verdade, porque quem se afasta diante da luz nunca esteve por inteiro. E quem fica, mesmo diante da exposição, é porque tem raiz, tem propósito e tem fé. Não tema a seleção divina. Ela não rejeita, ela preserva. Você será surpreendido por quem chegará nesse novo tempo. Pessoas que não virão com discursos prontos, mas com ações reais. Que não apenas dirão que se importam, mas demonstrarão isso com atitudes firmes e constantes. Não lamente o que está indo. A partida de quem não era verdadeiro é o início da chegada de quem será. Você verá como sua alma será aliviada. O peso da dúvida sai, a tensão no espírito desaparece e a clareza do novo se instala. Você será conduzido por mim em cada novo passo. A partir daqui, você será guiado por revelações e não por emoções, por convicções espirituais e não por carências emocionais. Essa mudança será o divisor de águas que trará estabilidade e força ao seu caminhar. Eu sei o quanto você esperou por esse momento. Esperou por justiça, por respostas, por clareza. E agora, eu te entrego tudo isso com amor, com firmeza, com direção. O que parecia confuso será explicado. O que parecia sem saída será reconfigurado. Porque eu sou especialista em pegar o caos e transformá-lo em testemunho. O que te fizeram em segredo será agora a base da sua promoção. Você não precisará se vingar. Eu mesmo cuidarei de cada detalhe. A justiça do alto é perfeita. Você verá cada palavra oculta sendo desmascarada. Não haverá mais espaço para manipulação. Não haverá mais espaço para controle disfarçado de cuidado. Eu estou limpando o seu caminho e com isso preparando um ambiente de crescimento. Você não será mais sabotado, não será mais traído por dentro, não será mais cercado de vozes confusas. A partir de agora, sua trajetória será marcada pela verdade. E a verdade gera paz, gera cura, gera avanço. O tempo da sujeição terminou. Olhe para frente. Há uma nova estação esperando por você. E ela começa com decisões firmes, com posicionamentos que nascem da revelação. Não carregue mais o que não te pertence. Nem aceite mais migalhas emocionais. Você tem valor demais para viver sob o controle de quem não conhece a profundidade da sua entrega. Agora é tempo de ser inteiro, de ser livre, de ser real. Comigo tudo será novo. E esse novo não carrega sombra, não tolera mentira, não se sustenta na aparência. A sua essência sempre foi o seu maior tesouro. E foi exatamente isso que tentaram apagar. Tentaram abafar sua voz, reduzir sua força, diminuir sua fé. Mas nada disso funcionou, porque a minha mão estava sobre você. E agora, mais do que nunca, essa essência florescerá sem barreiras. Você vai impactar pessoas com sua luz, vai atrair conexões transformadoras, vai viver o sobrenatural. Porque toda vez que você obedece à minha voz, o céu se move a seu favor. E o céu está se movendo agora. Você não chegou até aqui apenas por força ou inteligência. Chegou porque foi sustentado, mesmo nos dias em que o chão parecia ceder sob os pés.
E é justamente por ter caminhado em meio a tantos silêncios que hoje você será recompensado com revelações. Porque quem permanece firme em meio à escuridão carrega a autoridade para andar sob a luz. Agora é a hora de você enxergar o que antes só sentia. É a hora de entender com clareza o que o seu coração já havia detectado em silêncio. Tudo o que foi exposto nos últimos dias tinha um propósito: libertar você de vínculos que não pertenciam ao seu futuro. E ainda que a sensação de perda ronde seus pensamentos, saiba que nada do que sai com a verdade faz falta no destino de quem vive em propósito. Eu preservei sua integridade. Eu preservei seu nome. E mais do que isso, eu preservei sua essência. Porque não é qualquer pessoa que suporta viver com o coração limpo diante de tanta contaminação emocional e espiritual ao redor. Você será surpreendido com o quanto cresceu em meio a tudo isso. A maturidade que você desenvolveu silenciosamente será visível para todos. Você não precisará mais explicar suas decisões. As atitudes que tomou por fé se justificarão sozinhas, com os frutos que começarão a nascer. Sua alma, antes drenada por exigências emocionais injustas, encontrará repouso. E esse repouso é sagrado, porque é nesse lugar de descanso interior que eu derramo as próximas direções. A confiança que foi quebrada por quem você estimava, agora será restaurada por mim. Eu vou levantar pessoas que não te trairão quando você estiver vulnerável. Gente que vai te abraçar quando você estiver no silêncio, sem pedir explicações. Eu sei o quanto é difícil confiar depois de ser exposto, mas eu estou reeducando o seu coração para o novo, para vínculos baseados na verdade, para afetos que não exigem disfarces, para alianças que nascerão sob o meu crivo e não sob carências humanas. Você não precisa carregar essa culpa. Você não foi fraco por acreditar demais, nem ingênuo por esperar o melhor. O amor verdadeiro sempre espera o bem, mas a sabedoria agora vai caminhar com esse amor. E com isso, você aprenderá a distinguir com mais facilidade o que é afeto e o que é dependência, o que é honra e o que é manipulação, o que é presença e o que é controle disfarçado. Essa nova sensibilidade não será um peso, será proteção, um escudo invisível para o seu espírito. Quantas vezes você se silenciou para não ferir? Quantas vezes engoliu palavras para manter um ambiente de paz? Eu vi cada uma. E agora, eu mesmo falo por você. Não será necessário confrontos. Não será necessário justificar suas decisões. Sua luz vai dizer por você. Sua paz vai se tornar sua maior resposta. Porque quem anda comigo não precisa gritar para ser ouvido. A verdade que eu planto em você fala mais alto do que qualquer tentativa de distorcer sua imagem ou história. Você será promovido espiritualmente. Vai caminhar com mais firmeza. Vai tomar decisões mais claras. E o mais importante, não vai mais se perder tentando agradar quem só se aproxima para te sugar. Eu estou levantando em você uma consciência plena, uma identidade restaurada, uma autoridade que não vem de títulos, mas de processos. E esse processo, por mais duro que tenha sido, está te moldando para algo maior. Não será tempo perdido. Será fundação sólida para os dias gloriosos que virão. Haverá ainda momentos em que a saudade vai visitar seus pensamentos. E tudo bem, não há fraqueza em lembrar do que foi importante. Mas agora, o que permanece é o que edifica. E o que se vai com a luz não precisa ser revivido pela carência. Você está aprendendo a deixar ir sem ódio, a se afastar sem culpa, a crescer sem precisar diminuir ninguém. Isso é maturidade. Isso é cura. Isso é fruto do meu cuidado. A força que eu estou plantando em você hoje vai sustentar muitos amanhã. Eu creio no plano de Deus. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, teu Deus, é quem vai contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Deuteronômio 31:6. Você não está sozinho. Mesmo nos momentos em que se sentiu esquecido, desprezado, isolado emocionalmente, eu estava ali, nos bastidores, no invisível, te fortalecendo em áreas que ninguém viu. A tua coragem de permanecer silencioso diante do engano foi seu maior ato de fé.
Não importa o quanto tentaram distorcer os fatos. Não importa quem tentou te expor por conveniência. Eu conheço o que se passa por trás das palavras não ditas. Eu vejo o que se oculta nas entrelinhas de cada atitude. E eu estou julgando com justiça. Você será restaurado diante de pessoas que duvidaram da sua integridade. Será honrado onde tentaram te envergonhar. E isso acontecerá sem esforço da sua parte. Porque quando eu resolvo agir, ninguém pode impedir o que está vindo sobre você. A sua história não será lembrada pelo que te fizeram, mas pelo que você suportou com dignidade. Não serão os ataques que definirão sua trajetória, mas a força com que você se manteve fiel aos meus princípios. A verdadeira nobreza não se revela nas vitórias, mas nas feridas carregadas com graça. E você tem sido um exemplo silencioso de superação. Agora chegou a hora da recompensa, não como plateia para quem te feriu, mas como testemunho para quem te observa em silêncio. Você vai reencontrar sua alegria, vai se redescobrir nos detalhes simples. Nos lugares que antes pareciam vazios, você vai sentir minha presença preenchendo, e não será mais preciso ocupar os espaços com pessoas que não te completam. Eu serei o preenchimento do seu espírito. Eu serei sua companhia segura. E a partir dessa segurança, você construirá novos caminhos, vínculos e conquistas. Porque quem caminha em paz, atrai paz. E você está se tornando esse imã de leveza. A sua fé será respeitada, porque ela será visível. O que você crê será notado nas suas atitudes. E aqueles que zombaram da sua caminhada silenciosa verão o quanto foi sábio permanecer firme. Muitos se aproximarão para entender o segredo da sua força. E você não terá que provar nada. A própria vida será a evidência do que eu fiz. Seus dias serão marcados por avanço, mas principalmente por discernimento. Nunca mais você será surpreendido negativamente por quem se aproxima com segundas intenções. Eu estou selando essa nova fase com direção. E toda direção traz clareza. Você não se sentirá mais dividido. Não será mais controlado por opiniões alheias. Você saberá quando entrar, quando sair, quando falar, quando calar. Sua dependência de mim se tornará sua maior segurança. Não será mais necessário implorar por atenção, nem justificar ausências. A verdade vai te posicionar com graça. E o que não estiver alinhado com esse novo nível, sairá naturalmente da sua vida. A partir de hoje, você será guardião da própria paz. Vai se tornar criterioso com as palavras que permite entrar no seu coração. Vai ser seletivo com os ambientes que frequenta. Vai proteger a energia espiritual do seu lar como quem protege um jardim sagrado. Porque agora você entende. A paz não se negocia. A verdade não se adia. O espírito não se contamina por conveniência. Você está sendo selado por uma consciência nova, e isso vai refletir em todos os aspectos da sua jornada. Olhe para tudo que você superou. Veja como você ainda está de pé, mesmo tendo passado por decepções que quase te quebraram por dentro. Isso é milagre, é intervenção divina. Não subestime o que está sendo feito em você. Esse processo de exposição da verdade é doloroso, sim, mas necessário. Você não pode mais viver cercado de incertezas. Agora é tempo de recomeçar com base sólida. De permitir que a reconstrução aconteça em solo limpo, onde nenhuma semente de falsidade possa brotar novamente. As vozes que antes te confundiam vão cessar. As palavras que feriam sua autoestima vão perder o efeito. E a culpa que te paralisava será arrancada. Você será livre, não só dos outros, mas de si mesmo. Das culpas que carregava sem necessidade, dos medos que te impediam de romper, das repetições que te prendiam no mesmo lugar. Esse novo tempo não será apenas de revelação, será de expansão. Você crescerá espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. E esse crescimento será visível. Você não precisará mais se esconder para proteger a própria luz. Agora você brilhará com liberdade. E esse brilho não será ofuscado por ninguém, porque quem vive na verdade não tem o que temer. Você encontrará novos ambientes, vai se conectar com quem compartilha da mesma essência, e juntos viverão propósitos maiores. Você não vai mais apenas sobreviver, vai viver plenamente, com coragem, com leveza.
com verdade, porque essa é a vida que eu desenhei para você desde o princípio. Você não precisará mais viver se explicando para manter laços que já foram rompidos no invisível. O que se sustentava por conveniência agora não encontra mais chão. A força que eu plantei em você venceu as pressões emocionais que antes te paralisavam. Hoje, você enxerga com olhos limpos, percebe com o coração livre e caminha com a certeza de que foi libertado não apenas de pessoas, mas de dinâmicas doentias que consumiam sua energia. Eu fiz isso por amor, e foi necessário. Você se deu demais, cedeu espaços, silenciou dores, engoliu desconfortos. Tudo isso tentando manter um elo que só você ainda alimentava. Mas relacionamentos saudáveis não se sustentam no esforço de um só. Eles crescem em verdade compartilhada. E quando a mentira se instala de um lado, mesmo que em silêncio, ela mata o que um dia já foi puro. A verdade te acordou. E por mais que te tire o chão por um instante, ela te entrega asas para não depender mais de onde você não deve voltar. Vai chegar o momento em que você agradecerá por esse afastamento, porque perceberá o quanto estava sendo sabotado emocionalmente, espiritualmente, até mesmo fisicamente. Seu corpo começou a responder a dores que não eram suas, apenas absorviam a pressão de uma convivência mal resolvida. O cansaço, a angústia, as oscilações de ânimo, tudo isso era sinal de que algo estava errado. Mas agora você sabe. E quem conhece a verdade não consegue mais fingir que não viu. A sua nova realidade exige filtros. E esses filtros não são desconfianças. São sabedorias amadurecidas. Agora você aprenderá a preservar sua paz, mesmo diante de gente que insiste em viver no caos. Sua alma não será mais receptáculo de frustrações alheias. Você saberá se posicionar sem culpa. Vai aprender a dizer não sem se justificar. Porque quem vive guiado por mim anda com limites claros e propósitos firmes. E os que te cercarem a partir de agora perceberão isso em cada gesto seu. Eu estou te ensinando a ter maturidade emocional. Isso significa não aceitar qualquer palavra que desvalorize sua entrega. Não normalizar comportamentos que adoecem sua mente. Você tem valor, não porque alguém diz, mas porque eu te formei com intenções puras. E tudo o que é meu é íntegro. A sua presença carrega propósito. Por isso nem todo mundo vai conseguir conviver com você nesse novo tempo. Não estranhe os afastamentos. Eles não são punição, são proteção disfarçada de silêncio. Sua sensibilidade aumentará. Vai perceber quando um ambiente está carregado. Vai saber quando uma conversa não te faz bem. Vai identificar pessoas que se aproximam com palavras doces, mas intenções distorcidas. Isso não vai te tornar paranoico. Vai te tornar protegido. Porque o discernimento é o escudo de quem vive debaixo da minha vontade. Eu te dou visão. Eu te dou sensibilidade. Eu te dou coragem para não negociar sua paz em nome de nenhuma falsa lealdade. Aqueles que insistirem em permanecer fingindo se afastarão naturalmente. Não precisarão de confronto, porque a verdade incomoda. A luz denuncia o que estava camuflado. Você não precisa discutir, só precisa continuar andando na luz. Quem for verdadeiro se aproximará ainda mais. Quem for fachada se sentirá desconfortável. E isso não é sua responsabilidade. É o reflexo de um ambiente limpo. A verdade é como um perfume. Quem não suporta, se afasta. Quem valoriza, se aproxima. Você ainda sentirá o peso da saudade, mas será um peso leve. Não porque o que passou foi insignificante, mas porque agora seu espírito não está mais acorrentado. Você pode lembrar sem se prender. Pode sentir falta sem desejar voltar. Isso é liberdade emocional. E eu estou te entregando isso como presente. Um coração em paz é um coração pronto para o novo. E o novo não demora mais. Está chegando com força, com frutos, com recomeços que não dependem de ninguém além da minha vontade. Não é mais tempo de tentar reatar o que eu mesmo permiti que se rompesse. O corte doeu, mas foi cirúrgico. Precisava ser feito para impedir que a infecção se espalhasse. Agora é tempo de cicatrização, de reconstrução, de firmar novas colunas, mais fortes, mais saudáveis. E tudo o que será erguido a partir daqui
não cairá, porque agora você aprendeu a construir em rocha, não mais em areia movediça de emoções instáveis ou alianças frágeis. Agora é com estrutura, direção e promessa. Eu creio no plano de Deus. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Salmos 37, 23, 24. Você foi sustentado. Mesmo quando pensou que não suportaria, eu estava ali. No momento em que sentiu seu mundo ruir, eu segurava sua base. E agora, o que parecia ruína, dará lugar a uma construção nova, mais bela, mais estável e, acima de tudo, mais verdadeira. Porque você decidiu não viver mais de aparência. Você começará a enxergar beleza em lugares que antes pareciam apagados. As manhãs terão mais cor. O cotidiano deixará de ser peso, porque a libertação espiritual traz leveza emocional. Aquilo que te prendia em ciclos de exaustão foi arrancado. E agora, cada gesto seu será guiado por um senso de liberdade que só a verdade proporciona. Você voltará a sorrir sem medo. Voltará a confiar sem reservas. E, principalmente, voltará a sonhar sem que alguém tente sabotar seus planos em segredo. O tempo das máscaras acabou. E com ele, terminou também o tempo de andar se questionando sobre o que fez de errado. A questão nunca foi sua atitude. Foi a postura de quem escolheu se esconder ao invés de tratar a verdade com dignidade. Você foi maduro em meio à infantilidade emocional alheia. Foi estável em meio à manipulação disfarçada de cuidado. E hoje, eu te recompenso com clareza. Porque só quem passa pelo deserto com fé é digno de pisar em terra prometida com gratidão. Você não verá retorno de tudo e de todos. E isso é bom. Porque se você recebesse de volta o que ofereceu a certas pessoas, receberia confusão, indiferença e orgulho. Mas agora eu te dou alívio. A ausência de alguns será como oxigênio para sua alma. E você perceberá o quanto estava sufocado em ambientes que exigiam mais do que você podia entregar. O amor verdadeiro não cobra a sua paz como prova. Ele respeita seu tempo, cuida da sua saúde e te impulsiona para a frente, não para o fundo. Você não precisa mais temer a solidão. O que virá agora é comunhão genuína. Pessoas com o mesmo espírito, conversas que edificam, presenças que acalmam. Tudo isso faz parte do novo tempo. Mas para que isso aconteça, é necessário fechar bem a porta do que passou. Não por orgulho, mas por proteção. Não por rancor, mas por maturidade. Quem decide viver o que é verdadeiro, não pode mais romantizar relações que ferem. Agora você sabe disso. E esse saber será seu escudo daqui em diante. As próximas semanas serão decisivas. Situações mal resolvidas virão à tona, não para te ferir, mas para te curar de vez. Você receberá mensagens, ouvirá notícias, verá reações, e todas elas confirmarão o que eu já te revelei. Não reaja com raiva. Não deseje revanche. Apenas entenda. A verdade está sendo sua aliada. O que vier à luz vem para limpar. Vem para cortar de forma definitiva. Porque você está sendo preparado para ambientes onde a falsidade não entra. E essa preparação é santa. Você perceberá como as portas se abrirão quando sua vida estiver limpa desses laços antigos. O favor que parecia travado, agora fluirá. O ambiente emocional limpo se tornará campo fértil para novos projetos. Suas decisões serão mais rápidas, sua mente mais estável, seu espírito mais sereno. E tudo isso será fruto da separação que eu mesmo fiz. Você será referência, não por exposição, mas por testemunho, não por fama, mas por consistência. Porque quem anda em verdade se torna espelho. Não espere reconhecimento de quem escolheu a mentira. Nem todos verão sua transformação com bons olhos. Mas não se preocupe. O reconhecimento que te abençoa vem do alto. E eu já estou movendo corações, abrindo portas e alinhando caminhos. Você será lembrado não pelo que perdeu, mas pelo que suportou sem perder o caráter. E essa lembrança será marca de honra. Eu estarei contigo em cada novo passo. E onde houver dúvida, eu trarei direção.
Onde houver silêncio, trarei paz. Este é o tempo em que sua história muda de rota. Você não será mais definido pelo que sofreu, mas pelo que venceu. E sua vitória não será barulhenta, será firme, tranquila, estável. Sua alegria não será eufórica, será serena. Porque quem passa pelo fogo com fé, sai fortalecido, não exaltado. Sua maturidade será visível, e sua sensatez será seu novo testemunho. Quem te viu preso em ciclos emocionais antigos, agora verá você caminhando em liberdade emocional e plenitude espiritual. Que essas palavras continuem sendo canal de cura, discernimento e renovo sobre a sua vida. Que cada nova mensagem seja como um sopro do céu em sua caminhada, alinhando sua visão à vontade perfeita de Deus. E que o Espírito Santo continue te conduzindo com firmeza, sabedoria e paz. Há muito mais vindo dos altos céus. O que foi revelado até aqui é apenas o início de uma obra profunda. Continue, permaneça. O céu está em movimento por você.